Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que, olha, é fascinante, o dos ensaios de materiais. Basicamente, são os testes que garantem que quase tudo que a gente usa no dia a dia, de um carro a um prédio, seja seguro e confiável. Vamos entender como essa ciência funciona na prática? Alguém já parou para pensar nisso? Como é que uma ponte consegue suportar o peso de tantos carros passando? Ou como um avião aguenta firme numa turbulência? A confiança que a gente deposita nessas estruturas pode ter certeza, não vem do acaso. A resposta está bem aqui, em testes super rigorosos como este, que simulam um desgaste de milhares de quilômetros numa suspensão de carro em pouquíssimas horas. Os ensaios de materiais são, na verdade, a base da engenharia moderna. É um processo prático, essencial para garantir que tudo funcione como deve. Ok, mas por que essa etapa é tão vital? Bom, testar materiais vai muito além de um simples controle de qualidade. É o que abre as portas para inovação e, claro, para a segurança. Esses testes nos dão dados que são ouro. Primeiro, eles garantem que uma peça seja segura e que funcione direito. Depois, mostram para a gente como o material vai se comportar sob estresse, sob pressão. E, o que é fundamental, são a chave para a gente desenvolver materiais melhores, mais eficientes. Resumindo, é o que guia os engenheiros a fazerem a escolha certa para cada tipo de aplicação. Para a gente entender esses testes, primeiro a gente precisa conhecer as forças que eles medem, né? Cada tipo de força vai exigir um tipo diferente de ensaio. O primeiro deles é o ensaio de tração. A ideia é bem simples. O material é esticado até o seu limite. É como se a gente estivesse medindo o quanto algo aguenta ser puxado antes de arrebentar. Isso é essencial para testar, por exemplo, a qualidade do aço de um cabo de elevador. O exato oposto é o ensaio de compressão. Aqui, em vez de puxar, a gente esmaga o material para ver o quanto ele resiste antes de falhar. Uma coluna de um prédio é um ótimo exemplo do porquê isso é importante. Aí a gente tem a flexão. Esse teste mede a capacidade de um material de dobrar sem quebrar. É algo essencial para vigas em construções ou, sei lá, até para a prancha de um skate. E por fim, um bem conhecido, o ensaio de dureza. Ele mede o quão resistente é a superfície de um material contra riscos e amassados. É esse teste que garante, por exemplo, que a tela de um celular não risque com qualquer coisinha no bolso. Agora, vamos comparar os dois testes mais comuns, tração e compressão. Entender a diferença entre eles é o pulo do gato para saber qual método usar, para qual material e em qual situação. Primeiro, vamos pensar naqueles materiais que foram feitos para esticar, para serem puxados. Coisas como cabos de aço, molas de suspensão. Para eles, não tem jeito. O ensaio de tração é o mais importante. Um exemplo clássico da indústria é o teste de fios metálicos, para ter certeza de que eles vão suportar a tensão necessária quando virarem cabos de aço. Agora, e aqueles materiais que têm como principal função suportar peso, que vivem sob compressão o tempo todo? Nesse caso, a estrela do show é o ensaio de compressão. O exemplo mais famoso, claro, é o concreto. É crucial saber exatamente quanto peso uma coluna de concreto aguenta antes de ceder. Então, o ponto-chave é esse aqui. Tração é para puxar. Compressão é para empurrar. O ensaio de tração é ideal para materiais dúcteis, sabe, aqueles que se deformam um pouco antes de romper, como os metais usados em cabos. Já a compressão é fundamental para os materiais frágeis, que quebram de repente sem muito aviso, como o concreto e a cerâmica usados em pilares. A escolha certa do ensaio depende totalmente da aplicação final daquele material. Mas olha, o mundo dos ensaios não para por aí não, hein? Tração e compressão são só o começo da conversa. Existe todo um universo de outros testes. O ensaio de torção, por exemplo, é vital para eixos de motores. O de impacto nos diz se o para-choque de um carro vai mesmo proteger quem está dentro. E o de fadiga é crucial para a asa de um avião, que se flexiona milhões de vezes durante a sua vida útil. Cada ensaio desses revela uma propriedade diferente e super importante. Esse exemplo aqui ilustra bem o que eu estou falando. Numa máquina complexa, cada pecinha, por menor que seja, como esta engrenagem, está sujeita a diferentes tipos de força. É por isso que cada componente precisa passar pelo ensaio certo, para garantir que o sistema inteiro funcione perfeitamente, sem surpresas. No fim das contas, tudo se resume a uma coisa: tomar decisões bem informadas, decisões críticas que garantam tanto a eficiência quanto a segurança. E o objetivo final é exatamente este: dar as ferramentas para os profissionais escolherem o material certo para o trabalho certo. Isso minimiza e muito a chance de falhas catastróficas e ainda otimiza o desempenho de tudo que a gente constrói.
Em resumo, os ensaios de materiais são essa ponte entre uma matéria-prima e um produto final que seja seguro, confiável e eficiente. São eles que transformam a teoria da engenharia numa realidade palpável e segura para todos nós. Isso tudo nos deixa com a pergunta para o futuro, né? Com o avanço da ciência, com a criação de materiais cada vez mais complexos, mais inteligentes, que novos tipos de testes a gente vai precisar inventar para garantir que o amanhã seja ainda mais seguro e resistente que hoje? Fica aí a reflexão.